O diodo, ele é testado da seguinte maneira. Não tem esse risquinho dele, que foi comentado. Você vai testar o seguinte. O diodo, quando danifica, falando aí em termos do inversor de frequência, e eu acredito que seja de modo geral, ele entra em curto-circuito ou ele fica aberto. É essas duas situações. Geralmente curto-circuito. Como você faz para testar? Quando você põe um positivo no sentido contrário do risquinho e o negativo no outro circuito, medindo o diodo, tem que dar uma queda de tensão. Esse daqui está dando de 0,74 volts. E quando você inverte as ponteiras do multímetro, não tem que conduzir nada. É assim que você testa o diodo. Simples assim, na escala de diodo, positivo no sentido positivo entrando aqui, né, na parte de baixo, negativo na parte de cima, tem que conduzir. E o sentido reverso não vai conduzir. Sentido contrário, não conduz. Então assim você testa diodo. Quando que vai estar com problema, ele vai estar em curto-circuito, ele vai dar esse valor. Vai dar esse valor ou não vai dar nenhuma queda de tensão. Ou e muitas vezes daí quando inverte, né, chega a conduzir. Mas normalmente, cerca de 99% das vezes que queima esses diodos em inversor de frequência, ele entra em curto-circuito ou fica aberto, ok? Geralmente entra em curto-circuito. Isso que acontece no inversor de frequência, no sistema da parte eletrônica do inversor de frequência. E aí como que você coloca ele de volta? Tá, Alan, e para diodo Zener? Como que você faz para diodo Zener? Como que funciona para diodo Zener se você precisa testar esse diodo Zener no inversor de frequência? Mesmo procedimento de teste, tá, pessoal? De um lado ele vai conduzir, do outro lado não vai conduzir. Você testando dessa maneira já vai te certificar aí de que vai ter problema ou não o diodo que você está testando. Porque como eu disse, ou vai entrar em curto-circuito ou ele vai ficar OL aí na prática, ok? Eu poderia muito bem, às vezes, vou botar uma fonte aqui, vou botar um resistor aqui para vocês verem como é que entra em curto-circuito como é que se comporta a curva do diodo, mas não. Fazendo esse teste já te certifica se ele vai estar bom ou não. Porque no campo de batalha, no dia a dia, esse teste já é válido para você estar consertando aí os inversores de frequência, consertando o soft starter aí, eletrônica industrial. Botar de volta. E tem sentido esse componente? Tem sentido sim, né? Um sentido anodo e catodo. Aqui a parte que tem o risco, né? A parte do sentido do positivo e a parte sem o risco é o sentido do negativo. Então tem sentido. Você não pode, na hora que você substituir ou botar por outro componente, você inverter o sentido desse diodo ou do diodo Zener. Ambos os diodos têm sentido. E isso vale para o SMD também, obviamente. E critérios para levar em consideração para saber se está bom esse componente ou não. Quais são os critérios que eu devo levar em consideração? Bom, pessoal, os critérios para você levar em consideração é fazendo as medidas que eu comentei e verificar visualmente se ele não está aí com a arquitetura dele, né? Parte da arquitetura aí danificada. E como soldar novamente? Cuida da posição, passa um alquinho, que nem eu passei. Aí você coloca aqui, ó. Você pode ver que esse aqui até tem o desenhozinho aqui do risco, né? Que o sentido tá correto. Mas existem situações que não vai ter esse desenho. Então você anota ou tira uma foto na hora que você tira o seu diodo Zener ou diodo normal. E pode ser substituído por outro componente? Você pode substituir por esse aqui, por exemplo, pelos SMD, que é esse que está no lado dele aqui. Você pode substituir, não tem problema. Só a arquitetura, né? Imagine você botar esse quadradinho aqui e aqui. Você vai ter que puxar um fiozinho para cá, um fiozinho para cá. Então a arquitetura vai ficar comprometida. Mas sim, você pode substituir esse aqui por esse, assim como esse por esse, dentro das especificações, né? Cuidando tensão, corrente, os dois sendo diodos Zener ou os dois sendo diodos normais. Você pode estar substituindo aí no seu dia a dia com conserto de drives, ok?
Então aí eu entortei as perninhas aqui, beleza? Agora eu vou soldar ferro de solda. Soldando aí novamente o diodo. Soldou, beleza. Beleza, pessoal? Finalizada aí a questão do diodo e do diodo Zener com o Edir, como testar ele.